dia, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Nós vamos pedir à igreja nesse instante que, já nesse primeiro momento, né, eu tenho um costume, né, antigo, e que eu fazia o seguinte: nós chegamos às vezes para o culto meio agitados, né? Saímos de uma assembleia, então às vezes nós demoramos para estar inteiros aqui. Vamos ter um momento de silêncio, vamos curvar as cabeças e chegarmos aqui, né? Chegarmos aqui. Vamos estar todos inteiros aqui, né? Para que a gente dê início propriamente ao nosso culto. Então, no silêncio, alguns momentos, né? Inquietações, preocupações, coloque no altar do Senhor já, para que a gente esteja inteiro cultuando Ele e o fazendo em espírito e verdade. Todos são bem-vindos à casa do Senhor nessa disposição. Amém. A paz do Senhor a todos os irmãos, amém? Vamos nos colocar de pé para fazermos a leitura bíblica de invocação. Se encontra no Salmo 145, verso 18. Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. Vamos orar a Deus, um momento de oração, de invocação, para iniciarmos o nosso culto. Vou pedir a nossa irmã Márcia para que ore a Deus neste momento de invocação. Nós te agradecemos, Senhor, por esta igreja estar de portas abertas a nos receber. Sabemos que tu já estás aqui, Senhor, a nos abençoar, a dirigir este culto, amados. O Espírito Santo esteja aqui renovando as nossas forças a cada manhã. Abençoa o pastor José na liturgia, na mensagem, e que os nossos corações estejam cheios da tua graça, cheios do teu amor. Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar o hino CTP número 28, Ó Vinde Adorar.
Quem esconde a verdade causa problemas, mas quem critica com franqueza trabalha pela paz. As palavras dos bons são uma fonte de vida, mas as palavras dos maus escondem a sua violência. O ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas. A pessoa sábia diz palavras de sabedoria, mas aquela que não tem juízo precisa ser castigada. Os sábios guardam todo o conhecimento que podem, mas o tolo, quando fala, logo traz desgraça. A riqueza protege os ricos e a pobreza destrói os pobres. O trabalho dos bons produz vida, mas o resultado do pecado é somente mais pecado. Aquele que aceita ser repreendido anda no caminho da vida, mas quem não aceita cai no erro. Com as suas palavras, o mentiroso esconde o seu ódio. Quem espalha mexericos não tem juízo. A congregação pode se assentar. Vamos fazer a leitura do Salmo 145, versos 8 e 9, nos preparando para este momento de confissão de pecados. Salmo 45, versos 8 e 9. O Senhor Deus é bom e cheio de compaixão. Ele demora a ficar irado e tem sempre muito amor. O Senhor é bondoso com todos e cuida com carinho de todas as suas criaturas. Vamos, inspirados por esta palavra, curvar as nossas cabeças e ter um momento de oração silenciosa, de confissão de pecados, levando aos pés do Senhor as nossas falhas, as nossas aflições, os nossos pecados, pedindo para que Deus tenha misericórdia de nós e perdoe os nossos pecados. Depois de alguns momentos de oração em silêncio, nós vamos cantar o hino "Se sofrimento te causei, Senhor", verso 1ª e 2ª estrofes. Oremos silenciosamente por alguns minutos e depois cantaremos em sentido de oração o hino anunciado.
Deus pelo seu perdão, pela sua graça. Bom dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos louvar a nosso Deus com cânticos espirituais, levando a Ele toda a nossa casa da cruz, toda a nossa adoração e lembrando que Ele é o único merecedor do nosso louvor, é o único merecedor do nosso coração, é o único merecedor da nossa vida. Trabalho, relacionamentos, dinheiro, nada disso funciona se a gente não servir ao nosso Senhor. Nada disso servirá quando a gente chegar lá em cima e bater nas portas do céu. Então vamos lembrar disso, vamos entregar mais uma vez o nosso coração, louvando a nosso Deus. Pode cantar bem forte para ajudar os mais novinhos, tá bom? Agora. Amém.
Nós estivemos fora aí nessas últimas semanas. Eu não conhecia esse corinho, né, de hoje, e acho que eu e o Paulo Fábio somos provas de que nós vivemos na segurança do Senhor, né? Ele esteve conosco esses 15 dias, nos manteve debaixo da sua proteção, da sua segurança. Amém. Vamos passar o nosso momento de dedicação, de ofertório. Nós tivemos a Assembleia de Prestação de Contas hoje, agora há pouco. Os irmãos que estiveram presentes acompanharam aí a fala do tesoureiro da igreja, apresentando as contas. Todos os irmãos puderam ver como a igreja demanda bastante esforço, bastante obrigações fiscais, administrativas, vários compromissos, e tudo isso é mantido pelas ofertas, pelos dízimos dos irmãos. Então, este é o momento em que nós trazemos aqui à frente as nossas ofertas. A pandemia mudou um pouco os hábitos, todos nós fazemos os nossos depósitos via Pix. Então, na verdade, este momento acabou sendo um momento apenas de consagração das ofertas, né? Aqueles que fizeram os seus depósitos, as suas contribuições, é um momento para que a gente possa também trazer aqui ao altar de Deus a nossa gratidão e consagrar esses depósitos que foram feitos via transferência eletrônica. Para a nossa edificação, eu vou fazer a leitura do texto de Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor, oferecendo o que nós recebemos da sua mão, o que nós temos de melhor, nós entregamos a Deus para o seu trabalho. Nós vamos cantar o hino Eis-me aqui, ó Salvador, eis-me, ó Salvador, aqui. Aqueles que trouxeram a sua oferta, quiserem colocar aqui à frente, aqueles que trouxeram as contribuições para o bazar da igreja, aqueles que trouxeram contribuições para os kits de higiene, também poderão trazê-lo
serem consagrados em oração. Vamos nos colocar em pé de novo para cantar o hino 246. Nós somos gratos, Senhor, pelas bênçãos recebidas ao longo desta semana, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, pelos bens materiais, pela saúde, pela família, pelos amigos, Senhor, pela segurança, ó Pai. Nós somos gratos, Senhor, por tudo aquilo que Tu nos deste, Senhor. Recebe, Senhor, a nossa oração de gratidão neste momento, Senhor, porque fazemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Nosso momento de gratidão e intercessão. Eu quero lembrar, gratidão, colocando a vida da Patrícia, do Fábio, nas mãos do Senhor e agradecendo, a Deus pela viagem que eles fizeram. Eu citei para a igreja, e quero lembrar, quando nós conversamos com o médico amigo deles, que eles estavam em Israel, ele levou um susto e falou, mas lá nesse momento, então eles estiveram lá nesse momento, e passaram dias maravilhosos e voltaram com a graça do Senhor. Então, motivo de gratidão a Deus, temos eles de volta aqui. E motivo de intercessão, o Guilherme, o Guilherme está aqui. O William está convalescendo de uma cirurgia que fez ontem, e também está passando bem, graças a Deus. Então, gratidão e intercessão. Gratidão pela cirurgia que fez, intercessão para que logo ele esteja bem, E orar pela mãe dele, Eu acho que a mãe dele está precisando mais do que ele, que ela está
ansiosa, muito preocupada aqui, né? Muitas devoções juntas, né? Então, motivos de gratidão e intercessão, louvarmos o Senhor. Nós estamos na presença do Senhor. O Senhor conhece o que vai mais profundo do nosso coração. Então, nessa disposição, quem tem, né, um motivo de gratidão, especial de gratidão, dê um sinal para a sua mão. Amém. Amém. E quem tem um pedido especial que quer colocar no altar do Senhor também em oração, levante uma de suas mãos. Amém. Vamos curvar as cabeças, então vamos orar. Senhor Deus e Pai, bom é estarmos na Tua presença, ó Deus. A Tua palavra nos garante, ó Pai, que na Tua presença há delícias perpetuamente. E nós queremos, Senhor, experimentar mais e mais dessa presença. Que essa presença, ó Deus, não apenas encha o nosso ser, inunde o nosso ser, mas que ela possa transbordar de tal maneira que pessoas sejam abençoadas através das nossas vidas também. Ó Deus, aceita a nossa gratidão agora. Gratidão por todas as bênçãos que tens derramado sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, nos guardando, nos protegendo, nos livrando, ó Deus, de todo mal. Ó Deus, obrigado por estarmos na Tua casa mais uma vez, Senhor, para juntos te cultuarmos, Senhor. Obrigado pela assembleia que tivemos ainda há pouco, ó Deus. Obrigado pela transparência, Senhor, que podemos ter na Tua obra. Ó Pai, que nós continuemos assim, continuemos transparentes, mostrando tudo aquilo que tem sido feito, ó Deus, porque o fazemos para a honra e glória do Teu nome. Então, ó Deus, aceita a nossa gratidão. E agora nos irmanamos também com aqueles que deram um sinal com a sua mão aqui nesta manhã, com motivos especiais de gratidão a Ti. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que tens derramado sobre a vida da Tua igreja. E agora, Pai, nós queremos também nos irmanar com aqueles que sofrem, ou aqueles que estão se lembrando de alguém que está passando por lutas, por dificuldades, estão enfrentando problemas aos seus olhos insolúveis, ó Deus, estão presos a um leito de dor, ó Pai, estão convalescendo, Senhor. Ó Pai, visita poderosamente estas vidas, Senhor. Ouve, Senhor, as nossas orações e manifesta sobretudo a Tua vontade, o Teu querer, a Tua graça, a Tua bênção sobre estas vidas, Senhor. Visita poderosamente cada uma delas, que acima de tudo elas sintam a Tua presença ali com elas neste momento, Senhor. Fica com elas, estende a Tua mão, dá a Tua bênção mais uma vez, nós pedimos. E fica conosco, Senhor, como igreja. Aceita a nossa gratidão, ouve a nossa intercessão, pois o fazemos em nome de Jesus. Amém. As crianças, cadê? Essa semana eu ouvi no Facebook um menininho cantando aquele cântico composto pelo Valdinei, a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Depois eu descobri ali que é o netinho dele que estava cantando. E cantando tudo errado assim, aquela pronúncia de criança, né? Aquela pronúncia de criança. Tem criança que parece que não pronuncia errado, né? Mas tem umas que pronunciam errado. E é até bonitinho essa pronúncia errada. Ele estava cantando, a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Foi feita uma sugestão de um cântico aí. Vamos ver
se quando as crianças vierem, né, nós como igreja, possamos cantar, tá? Cantar um cântico com eles, para eles, né? Eu acho que os cânticos são para todos, né? Para todos. Eu vou dar uma pincelada rápida hoje na minha mensagem, de que jovem tem que gostar de hino e adulto tem que gostar de corinho. Tá? Não é só um que tem gostado daquilo que nós gostamos, né? Por quê? Porque a igreja é de todos, das crianças, dos jovens, dos adultos, né? Como é que o Guilherme falou ali? Das antigas, né? Já me cutucaram na hora, né? Eu aceitei o cutucão, mas eu gosto de corinho e gosto de hino. Então vamos orar pelas nossas crianças? Oremos ao Senhor. Obrigado a Deus pela vida das nossas crianças aqui. Obrigado pela vida daquelas que não puderam vir à tua casa nesta manhã. Que elas também sejam visitadas por ti, pelo teu Santo Espírito em seus lares, em suas famílias. Abençoa essas crianças que estão aqui, dispensando a tua graça, a tua bênção sobre elas, Senhor. Que elas sejam guardadas, protegidas, abençoadas por ti. Que elas se desenvolvam, ó Pai, como a tua palavra deseja, Senhor, se desenvolvam em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Abençoe as famílias dessas crianças que aqui estão e das que aqui não estão. Que também elas sejam ricamente abençoadas por ti. Fica com as nossas crianças, fica com o nosso departamento infantil, dispensa a tua graça sobre os professores também. É o nosso pedido agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Aconchegou aqui, que está muito bom. Vamos lá, Deus abençoe. Criança dá trabalho, mas criança é tudo de bom, né? Tudo de bom. Eu gosto muito de criança. Efésios capítulo 4, os versos 15 e 16. É o texto básico da nossa meditação nesta manhã. E falaremos sobre o tema Cresçamos em Tudo. Nesse texto a palavra de Deus diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Curvemos as cabeças e olhemos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, acabamos de ler a tua palavra. Sabemos que ela é viva, eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Então, ó Deus, que esta palavra penetre no mais profundo do nosso ser nesse instante, nos dê o discernimento que precisamos para entender o teu querer e a tua vontade. Fica conosco, Senhor, fala conosco, queremos ouvir a tua voz. Esconda-nos atrás da tua cruz e manifesta através do abrir da nossa boca apenas e tão somente o teu querer. É o nosso pedido agradecido em nome de Jesus. Amém. Mas quando pensamos em crescimento, né? O texto bíblico ele é muito rico, ele tem muitas citações. E eu vou, antes de comentar um pouco mais Efésios capítulo 4, 15 e 16, vou citar alguns outros textos que falam sobre esse crescimento. Esse texto do apóstolo Paulo e outros 2 que eu vou citar também depois do apóstolo Pedro. Filipenses capítulo 1, versículo 9, a palavra de Deus diz assim: e também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção. O amor de vocês aumente, né? Mais e mais. Ou seja, que experimentemos esse crescimento em amor como comunidade, como igreja.
Colossenses 1:9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus. Eu gosto desse transbordar, né? Transbordar. Havia um cântico que a gente cantava na infância e ele dizia assim: o meu cálice feliz transbordar. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa que o nosso corpo, né, seria um reservatório, um cálice. E quando nós estamos cheios do Senhor, nós estamos supridos em todas as nossas necessidades. Mas quando esse cálice transborda, quando esse reservatório transborda, outras pessoas são alcançadas por essa mesma graça. Então nós não devemos desejar apenas ser cheios, né? Mas desejar ser transbordantes. Para quê? Para que possamos abençoar as pessoas, né? Como nós falamos ainda há pouco com a Márcia, tão carentes, né? As pessoas estão tão carentes, meus irmãos, carentes mesmo. É muito importante nós entendermos que o Senhor tem nos dado uma responsabilidade, uma missão, e esse transbordar é exatamente o que nós precisamos para alcançar aqueles que precisam da graça e da bênção de Deus. 1 Pedro capítulo 3, 18. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Cresçam na graça e no conhecimento. Olha, graça, né? Essa manifestação de Deus em nosso favor, essa manifestação imerecida, né? Que Deus dispensa a cada um de nós, e cresçam no conhecimento. A carta de Paulo aos Efésios, da qual lemos o primeiro texto, ela não trata de nenhum problema particular dos cristãos a quem ela se destina, mas ela fala de um modo geral para a igreja e a vida cristã, a igreja e a vida de relacionamentos. A igreja é um corpo vivo que cresce, é um edifício que é construído por meio do amor. A igreja é um corpo vivo que cresce, um edifício que é construído por meio do amor. Amados, não há outra forma de a igreja ser edificada, né? A não ser através da pessoa de Cristo. E Cristo é exatamente essa manifestação de Deus para nós, essa manifestação do amor de Deus para nós. E quando nós lemos esse capítulo 4 e destacamos versículo 15 e 16, nós precisamos lembrar que esse texto tem um contexto, né? E o contexto é todo o capítulo 4. E no capítulo 4, o apóstolo Paulo ele faz um apelo, né? Um pedido para que os irmãos da igreja de Éfeso vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. O que vem a ser essa maneira digna da vocação a que foram chamados? Maneira digna. E ele traduz aqui. Essa dignidade, né, não é apenas uma palavra bonita que nós precisamos definir, precisamos encontrar sinônimos para ela, não. Ele traduz de uma forma muito simples, como a igreja demonstra essa dignidade. O texto diz assim: através da humildade, da mansidão, da longanimidade, suportando-nos uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar o quê? A unidade do Espírito no vínculo da paz. Amados, é interessante, né, que às vezes nós temos o nosso temperamento, e esse temperamento parece que ele é a nossa marca, né, a nossa característica. E quantas vezes eu tenho ouvido pessoas cristãs já experientes, né, usar essa expressão: pastor, eu sou assim mesmo. E reforçam ainda, né? Eu sou assim e não mudo. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Alguns ainda se referem às raças, né? A herança genética que receberam, né? Eu sou descendente de portugueses, né? E lá vem a parte negativa do português.
sou descendente de espanhóis, eu sou descendente de italiano, enfim, cada um quer justificar muitas vezes o seu temperamento, não é? Então eu quero dizer para os irmãos que, como cristãos, independente da nossa descendência, você tem que ter um novo temperamento, você tem que ter uma nova vida, você tem que ter uma nova atitude, e essa nova atitude é aquela que a palavra chama de atitude digna daqueles que servem Jesus Cristo. Então, mas essas coisas são passadas, essas coisas ficaram para trás, essas coisas já nos prejudicaram muito, essas coisas já prejudicaram nossos pais, nossos avós, não podem continuar nos prejudicando. Mas antes temos que resgatar exatamente essa dignidade, né? Através do quê? Da humildade. Não é a nossa marca? Precisa começar a ser a mansidão, a longanimidade. Percebe que essas três palavras, elas são quase que irmãs, né? Humildade, mansidão e longanimidade. Amados, marcas do cristão, marcas do cristão, suportando-nos uns aos outros. Quanto problema nós temos de relacionamento nas famílias. E o que é a igreja? A igreja é uma somatória de famílias, é um ajuntamento de famílias. Então é natural que através até da intimidade que vamos adquirindo, que essas coisas apareçam e nós percebamos essas lutas, essas dificuldades. Porque o texto na continuidade diz: há somente um corpo e um espírito, uma só esperança na qual todos fomos chamados. Prestem bem atenção, um só corpo, um só corpo. Se é um só corpo, eu não posso fazer o que eu quero. Se é um só corpo, eu preciso agir, né? Em harmonia com as demais partes. Para quê? Para que o corpo seja abençoado, para que o corpo seja cuidado. Então, amados, se somos um só corpo, se recebemos um só Espírito, né? Um só Espírito, todos nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Quando cremos, passamos a ter o Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque esse Espírito nos une, esse Espírito que gera comunhão, esse Espírito que nos dá dons, que nos capacita. O apóstolo São Paulo fala isso, desses dons, dessas capacitações que nós recebemos através do quê? De um só Espírito, uma só esperança. Mas essa tem que ser a nossa marca. Essa tem que ser a nossa marca. Ontem faleceu em Sorocaba uma pessoa amiga nossa, amiga de uma igreja da nossa denominação, lá da quarta IPI de Sorocaba. E uma pessoa foi visitar no hospital junto com o pastor, e ao sair o pastor fez exatamente essa observação. Até uma próxima oportunidade, né? Então, se Deus quiser, nós vamos nos ver. Agora, se Deus quiser, não vamos nos ver, mas você vai ver a Deus. E ele falou isso no dia que essa pessoa foi chamada a presença de Deus. Será que nós temos essa consciência? Será que temos essa convicção? De quando deixarmos esta vida, né? Nós deixaremos de estar uns com os outros, mas estaremos com o Senhor. Amados, é fundamental que a igreja, corpo de Cristo, tenha essa esperança. Essa esperança na vida eterna. Nada pode nos dar. Dinheiro nenhum pode comprar. Riquezas, títulos nenhum podem fazer com que consigamos isso. Mas a graça e a misericórdia do Senhor, ela nos deu isso de graça. Nos deu graciosamente. Precisamos usufruir disso. Ter essa convicção. Porque há somente um corpo, um só Espírito, uma só esperança. Há um só Senhor. Amados, não pode haver confusão, não pode haver outros deuses diante de mim. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, Deus e Pai de todos, qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Aqui o texto pode ser até deturbado, né, por causa do homem. Quando nós temos aqui um só batismo, amados, não estamos falando da forma, estamos falando do batismo através do qual fomos admitidos no corpo de Cristo. O batismo que recebemos quando cremos, o batismo que recebemos quando o Espírito Santo
todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no conhecimento do Filho de Deus. Portanto, se isso ocorrer conosco, não vamos ser mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas que inventam mentiras e levam pessoas a caminhos errados. Amados, hoje nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque em nome de Jesus, com a Bíblia na mão, muitas coisas erradas têm sido pregadas, muitas coisas sem fundamento têm sido anunciadas. Então, amados, nós vamos ter esse discernimento, essa sabedoria do alto. Por quê? Porque, presta bem atenção, a palavra de Deus foi inspirada, escrita por inspiração de quem? Do Espírito Santo de Deus. Quando nós cremos, quem passou a habitar os nossos corações? O Espírito Santo de Deus. Percebe? Temos aí a condição para não haver confusão. O mesmo Espírito que habita em nós inspirou a palavra. Então, o mesmo Espírito que habita em nós dá a condição de entendermos a palavra. Então, é fundamental que a conheçamos. É fundamental que nos aprofundemos no conhecimento da palavra para não sermos enganados, para não sermos levados por qualquer onda que surge oferecendo isso, oferecendo aquilo. Mas o texto chega nesse ponto que nós chegamos aqui nos versos 14 e 15, mas seguindo, apegando-nos à verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Os fundamentos estão lançados, e são eles a verdade em amor. Eu gosto dessa expressão, verdade em amor, porque quando eu penso em verdade só, eu penso às vezes como nós raciocinamos, Quando a gente pensa em verdade, nós temos algumas palavras que falam acerca da verdade e diz: a verdade dói, a verdade é dura. E infelizmente, às vezes, nós não temos conseguido trabalhar bem com essa verdade. Quando nós queremos usar a verdade contra os outros, usamos uma verdade dura, uma verdade que fere, uma verdade que ofende. Só que não suportamos a mesma verdade em relação a cada um de nós. Mas olha o que a palavra diz: crescendo, seguindo, apegando-nos à verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Amados, quando a palavra de Deus nos revela a verdade, ela funciona assim: ela é uma espada que faz duas coisas ao mesmo tempo. A ação do Espírito em nós, ela gera duas coisas. Ela gera primeiro um ferimento, Por quê? Porque ela vai lá no âmago do problema, ela revela o que nós temos de mal. Só que esta mesma revelação, acompanhada do amor, nós observamos assim: ela faz um ferimento e o amor cura. A espada que fere e cura. Essa é a ação do Espírito na nossa vida. Então, seguindo a verdade em amor, levando esta palavra poderosa, esta palavra oportuna, esta palavra que vai lá no profundo do coração, mas em amor. Ou seja, mostrando que é a solução. Não há caso perdido para o Senhor. Não há caso perdido para o Senhor. Amado, tendo em mente a instituição igreja do nosso tempo, como corpo de Cristo, e ainda considerando que todo o corpo vivo cresce, eu estou repetindo isso, precisamos buscar o Senhor. Aí eu vou comentar rapidamente aquilo que eu coloquei no boletim: crescimento espiritual na direção da santificação. Amados, não podemos nos conformar, tomar a forma deste mundo. Não podemos. Eu tirei uma citação aqui de um livro que chama Maravilhosa e Boa Comunidade, do pastor americano James Bryan Smith, onde ele, na tradução do texto de 1 Pedro 2,9, ele destaca uma versão que ele usa ali naquele livro, a versão King James. Ele diz assim: mas vocês são uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, povo peculiar, para anunciar os louvores daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
destaca esse povo peculiar. O que é povo peculiar? Povo peculiar é um povo diferente. Ele faz um rápido comentário. Ou seja, povo peculiar é um povo diferente de todos os demais. Por exemplo, se eu, pelo poder do Espírito Santo, começar a falar a verdade no dia a dia, causarei estranheza. Se eu aprender a desacelerar, a viver sem ser governado pela ira e realmente orar pelas pessoas que tentam me destruir, serei considerado estranho, porque o mundo não funciona assim. Ele continua, amados irmãos e irmãs, seguidores de Cristo não têm direitos exclusivos às virtudes, ou seja, só quem segue a Cristo tem virtude. Não é isso. Mas tem uma coisa, a diferença está em como e por que nós vivemos dessa forma. Como nós vivemos dessa forma? Por que nós vivemos desta forma? Fazemos isso porque estamos seguindo o exemplo de Jesus, o nosso Mestre. Porque somos conduzidos pelo Espírito Santo e estamos vivendo no reino de Deus. Essa é a razão, essa é a causa. E nós precisamos ter consciência disso, né? Nós precisamos experimentar isso na prática. E ele faz algumas outras citações interessantes. Sempre houve cristãos bem ajustados à ambição, bem ajustados ao medo, bem ajustados aos preconceitos. Sempre houve cristãos desajustados a essas mesmas coisas. E quando ele fala ajustado, seria conformado. Sempre houve cristãos, né, conformando-se com essas coisas, ou seja, é assim mesmo, o ser humano é assim mesmo. E aí nós achamos que tudo bem. Ele diz, nem todos os cristãos são, mas todos os cristãos deveriam ser desajustados a coisas como injustiça, ambição, materialismo, racismo, e ele cita outras razões. Amados, nós não podemos nos conformar com estas coisas. Essas coisas não vêm de Deus. Essas coisas não vêm de Deus por quê? Porque elas acusam, né, a criatura de Deus. Acusam a obra-prima de Deus. Com frequência exagerada, nos ajustamos muito facilmente a estas coisas. É fácil ajustar-se à cultura em que vivemos, uma cultura que usa o ódio e a violência para obter o controle, que trata as pessoas como objetos para vantagem pessoal e que flerta com a imoralidade. Amados, essa é a cultura do nosso tempo. Essa liberação, né? Essa libertação de conceitos, de regras, de práticas que nós vivemos no tempo presente. Precisamos ter muito cuidado para não nos conformarmos com isso. Na época do seminário, nós estudamos um livrinho muito rico, e esse livrinho ele tinha o seguinte título. Quando eu falo livrinho, não é aquele livro denso, né? É um livro razoável, assim, de tamanho razoável, e ele tinha o seguinte tema: Cristo e cultura. Mas é interessante demais, né? Como Cristo, os valores de Cristo, eles não casam com os valores da nossa cultura. Agora presta atenção, os valores da nossa cultura estão aí, nos bombardeando todo dia. E os valores de Cristo chegam a nós quando? Percebem às vezes o descompasso? Ouvimos muito pouco de Cristo e recebemos muita influência da cultura. O que acaba prevalecendo? Às vezes a cultura. Nós acabamos tomando a forma desse mundo, apoiando a quem não podíamos apoiar. Por quê? Estamos seguindo aspecto do crescimento doutrinário, na direção do pleno conhecimento de Deus. Volta ao conhecimento. São de Jesus as palavras aos líderes judaicos em Marcos 12, 24, quando ele foi inquirido sobre a ressurreição. Eu estou especificando aqui sobre a ressurreição, mas ele está mostrando que sobre a ressurreição eles eram líderes religiosos, mas não entendiam nada. E quando Jesus constata isso, Jesus diz para eles assim: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Mas em quantas outras coisas nós
fazemos errado. Por quê? Porque não conhecemos as Escrituras e não conhecemos o poder de Deus. Só o apóstolo Paulo a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo do ensinamento da palavra, que nós precisamos experimentar na caminhada, experimentar na vida de relações, experimentar como igreja corpo de Cristo. O salmista nos ensina: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amados, essa lâmpada tem que estar acesa, né? Essa luz tem que iluminar. E às vezes nós sentimos falta dela, né? Ai, como eu gostaria de ter uma palavra, eu gostaria de dizer alguma coisa. Uma expressão que eu usei há pouco tempo num sermão: a palavra promete, né, que o Espírito Santo nos faria lembrar das coisas que nós aprendemos. E quando não aprendemos, qual vai ser o papel do Espírito Santo? Ele vai bater no vazio e fazendo lembrar do quê? Amados, vamos colocar palavra nesse nosso recipiente, né? Para quê? Para que no momento oportuno o Espírito Santo lance luzes ali e use a palavra de uma forma adequada. Esse é o poder do Espírito Santo na nossa vida. Precisamos estudar a palavra de Deus com mais dedicação, como os crentes de Bereia. Lembra da experiência de Paulo lá, Atos capítulo 17, versículo 18? Ora, esses crentes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se de fato as coisas eram assim. Ouviram a palavra, só que o pregador não gerava muita confiança. E o que eles faziam? Iam confrontar com a palavra para ver se o ensinamento do pregador era de conformidade com a palavra. Quem que pode fazer isso? Quem conhece a palavra. Se eu não conheço a palavra, o pregador fala o que eu quiser e eu digo amém. O pregador faz o que ele quer comigo. Por quê? Porque eu não tenho, como confrontá-lo, porque eu não tenho referência. Então, amados, esse crescimento doutrinário, ele nos leva a um conhecimento maior do que de Deus. Sem conhecimento da palavra, seremos como meninos arrastados por todo e qualquer vento de doutrina. O crescimento ético na direção da justiça que agrada a Deus. E eu fiz um comentário bem rápido aqui quanto ao crescimento ético na vida pessoal. É necessário que haja um casamento do carisma com o caráter, para que o bom perfume de Cristo seja experimentado. Carisma e caráter. Carisma é dom de Deus, carisma é graça de Deus. E caráter? Caráter é seriedade no agir, não é? É verdade no agir. São valores que não podemos abrir mão deles. Qualquer dia desses eu vou reprisar um sermão do reverendo Amivaldo, a quem eu admirava muito. E o sermão dele tem exatamente um dos tópicos explicando mais detalhadamente carisma versus caráter. Na vida comunitária, não compactuarmos com atitudes chamadas cristãs em nosso tempo, onde nossos representantes não lutam para a promoção do bem comum. Eu fui pastor em algumas cidades do interior, não só Bauru, não é assim. Eu fui pastor em algumas cidades do interior, Bauru, Sorocaba, Ribeirão Preto. E nessas cidades a gente convive um pouco mais de perto com a vida política, né? Lá em Alpinópolis, então Alpinópolis eu fazia toda terça-feira, eu ia na reunião da Câmara Municipal. Cheguei a ouvir expressões do tipo: quando o senhor está aqui, o ambiente muda. Olha que interessante, né? Eu não achava que eu era tão importante. Chegava lá, o ambiente muda. Não é que o ambiente muda, é que eles sabiam que eu era pastor. Ele é uma cidade muito pequenininha, né? As coisas
participar da política, ser candidato a vereador, ser candidato a deputado, alguma coisa assim. Então, às vezes, na cabeça dele estava assim: olha, se eu for vereador, eu vou fazer tudo pela nossa igreja aqui. Eu falei: então, você não é meu candidato. Você não é meu candidato. Por quê? Porque não é só a igreja que precisa do seu serviço. Quem que precisa do seu serviço? A comunidade como um todo. A prática da justiça como um todo. O bem-estar comum. Porque para mim, amados, a autoridade é a luz da palavra. Ela é uma pessoa escolhida por Deus para promover o bem comum. Só. Não tem essa de autoridade de pensar somente em si, somente no seu enriquecimento. E o mais triste para nós hoje é levando o nome de evangelho. Eu não faço parte, eu não posso apoiar a bancada evangélica. Por quê? Porque algumas das práticas nos envergonham. Algumas das práticas não fazem bem. Algumas das práticas são preconceituosas, são interesseiras, e nos tratam como se nós fôssemos diferentes dos demais, e não somos, ou seja, temos as mesmas carências. E Deus ama todos indistintamente, e se Ele coloca pessoas ali como representantes dEle, Ele coloca para que essas pessoas cuidem do bem-estar de todos, e não do bem-estar sectário, do bem-estar da igreja. Eu quero verba para a igreja, eu quero benefício para a igreja, eu quero isenção para a igreja. Isso não vem de Deus. Isso é coisa de homem, e de homem que não tem o temor do Senhor, homem que se vendeu, homem que usou a igreja para ser eleito, homem que não representa o Evangelho, apesar de andar com essa faixa, com essa bandeira. São pessoas que nas suas práticas, elas não honram ao Senhor. Elas honram a si mesmas, a sua igreja, a sua denominação, ou coisas dessa natureza. Então, amados, o crescimento ético, nós precisamos ter essa consciência, essa convicção, que quando formos escolhê-los, quando formos elegê-los, não sejamos levados por pressões aí, mas sejamos levados pela consciência. Pela consciência, pelo conhecimento que possamos adquirir. Hoje é fácil você obter esse conhecimento. O crescimento orgânico com vistas ao aperfeiçoamento da nossa comunhão fraterna. Tenho batido bastante nessa tecla, comunhão fraterna, porque eu creio que a comunhão fraterna faz milagres. Eu creio que a comunhão fraterna faz com que pessoas que não pertencem a essa comunhão sintam a diferença que estamos experimentando, e sejam tocadas, e sejam abençoadas por elas, e se sintam desafiadas a fazer parte desse grupo também, conscientes de que a comunhão do corpo de Cristo é uma manifestação da graça de Deus para cada um de nós. O apóstolo Paulo, ele diz assim: quanto ao amor fraternal, isso aí domingo passado no meu sermão, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. Porém, irmãos, exortamos a vocês que progridam cada vez mais. Nós já amamos, precisamos amar mais. Já perdoamos, precisamos perdoar mais. Temos experimentado, vamos experimentar mais. Para quê? Para que o bom perfume de Cristo seja sentido pelas pessoas com as quais convivemos. Que a peculiaridade, a diferença seja notada não para o nosso engrandecimento, mas para o engrandecimento do Senhor. E quando eu penso nesse aperfeiçoamento da comunhão fraterna, não posso deixar de citar o Salmo 133. Nós precisamos experimentar a alegria que o salmista experimentou quando disse essas palavras: oh, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. E esse texto termina com aquela promessa do Senhor, ali, aonde? Na comunhão, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Mas nós precisamos viver assim, nós vamos experimentar isso.
Mas não terminei ainda. O crescimento litúrgico, no aperfeiçoamento do louvor e adoração a Deus em espírito e verdade. Nossos cultos precisam ter vida. Nossos cânticos precisam partir do mais profundo dos nossos corações. Suas letras têm que estar fundamentadas na palavra de Deus que permanece para sempre. Olha a expressão do salmista no Salmo 103, versos 1 e 2: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Eu gosto de usar esse salmo para dizer que a gente tem que bater palma, que se a gente dançar não vai pecar na presença do Senhor. Por quê? Porque quando a gente canta, nós somos levados, nós somos envolvidos, mas estamos fazendo isso para quem? Para o Senhor. Olha que eu fui criado num esquema onde a gente cantava em posição de sentido, né? Posição de ser durinho, né? Não podia nem balançar, né? Eu sou duro, eu não tenho molejo nenhum, né? Fui criado assim, fui criado assim. Eu morreria de fome se for depender de dança, né? Não é então? Nós. Mas, meus irmãos, o salmista fala assim: tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. O que é louvar? Com a boca, com o coração, com o corpo. É tão bonito ver as pessoas fazendo isso. Mas nós, com olhar preconceituoso, né? Citei a experiência do seu toque, né? Que dizia, por causa da minha criação, ele falava: minhas mãos não passam dessa altura e não passam, não faz mais do que esse movimento. Em outras palavras, ele dizia que ele não conseguia levantar as mãos, nem conseguia bater palmas. Por quê? Não foi Deus que fez isso, né? Foi a nossa criação. Nossa criação. Aí eu vou aprofundar um pouquinho mais, né? Quando eu fui pastor em Santana, os irmãos gostavam muito de festa naquela igreja. Eu toda semana tinha convite de aniversário para fazer lá em Santana, né? Ou igreja festeira, né? Ou famílias festeiras. E eles eram descendentes de alguma nacionalidade ali, porque gostavam de dançar, né? Gostavam de dançar. Eu achava muito bonito um pai dançando com uma filha, sabe? Eu achava bonito. E eu não sabia, né? Não sabia. Achava bonito, às vezes, aquela mesa, né? Aí as pessoas quase que brincando de roda ali ao lado da mesa, cantando aquelas músicas. Então, eu achava muito bonito isso. Eu achava que isso se parecia muito com o reino de Deus. Mas eu olhava aquilo de uma forma meio assustada, né? Saí aqui da igreja da Casa Verde, onde tinha templo para culto, salão social para festa, e fui ser pastor em Guarulhos, onde só tinha um salão só. E aí você terminava o culto, desmontava e era o local do teatro. Peças maravilhosas, né? Crianças com uma capacidade de representação que eu nunca tinha visto. Lá em Guarulhos eu vi, na primeira vez que eu pastoreei. E onde elas faziam essa peça? No templo. Será que elas estavam violando algum mandamento, alguma coisa assim? Então foi muito difícil para mim chegar como pastor e ver o templo, né, usado como se fosse salão social. Mas, amados, ali estava sendo feita a vontade do Senhor, a obra do Senhor. Percebe que essa coisa da utilização, né, dos espaços não está na Bíblia assim. Mas nós criamos, nós inventamos, nós sacralizamos, né? Só que o que adianta eu sacralizar o local se eu não sacrifico, se eu não santifico a minha vida? Mas eu posso estar num local inapropriado ali, mas eu posso ser santo ali. Eu posso estar num local que é todo litúrgico, né? Que é todo preparado para o culto, e eu posso estar sendo hipócrita ali.
Então lembremos, Deus não vê como vê o homem, Deus vê o interior, Deus vê o coração, e se for sincero, Ele aceita, independente de nós. Salmo 147, aleluia, bom e amável é cantar louvores ao nosso Deus, fica-lhe bem o cântico de louvor. Salmo 149, versículo 1, aleluia, cantem ao Senhor um cântico novo, cante o seu louvor na Assembleia dos Santos. Amados, todo ser que respira louve ao Senhor, cantar ao Senhor, manifestar alegria no Senhor. Está alguém entre vós doente, fica com a palavra orienta, ore. Está contente? Cante. Então, como igreja, nós precisamos viver essa experiência. E quanto aos cânticos, eu já citei agora há pouco. Jovens cantando hinos, mais velhos cantando corinhos, com o único propósito: louvor a Deus. Corinho louva a Deus que nem hino. Hino louva a Deus que nem corinho. Abaixa os preconceitos. A igreja não é só dos mais velhos, não é só do cantar, no meu declarado, não é só dos salmos e hinos, né? Mas a igreja é de todos, a igreja é de todos. Todos precisam cantar e louvar o Senhor. E essas coisas nos atrapalham, nos atrapalham. Eu gosto muito de hinos, mas como eu gosto de corinhos, a minha experiência de formação, né? A minha experiência de praça pública, a minha experiência de pregador, ela ocorreu entre os corinhos. Bastava o violonista começar a dedilhar ali, a gente já sabia qual era o cântico e já começávamos o cântico. Que coisa gostosa! Era para Deus, era para Ele, para o seu louvor, saía com uma expressão de gratidão no nosso coração. Último, o crescimento missionário, com as dimensões quantitativa e qualitativa, sem que uma prejudique a outra. Quando a gente fala de crescimento na igreja presbiteriana, a gente vai ouvir sempre isso. Pastor, mas nós precisamos de qualidade. Parece que a presbiteriana não gosta de quantidade. Eu vou só matar com uma frase que eu estou repetindo desde o início do sermão: todo o corpo sadio cresce. Todo o corpo sadio cresce. O corpo doente também cresce. Temos uma das doenças mais terríveis, né, que a humanidade conheceu, que demonstra exatamente isso. Corpo crescendo de forma maligna, mas corpo saudável cresce para a glória do Senhor. Então, amados, crescimento tem que ser quantitativo e qualitativo. Não podemos abrir mão, já falamos do crescimento no fundamento, no crescimento no louvor, no crescimento ético, falamos do crescimento nas diversas esferas. Então, amados, não podemos prescindir de que mais pessoas venham ao conhecimento da palavra, lutar por isso. Eu achei interessante que ontem, nós participamos de uma reunião gostosa ontem, lá em Guarulhos, pastores, presbíteros, separados em grupo, falando um pouco das necessidades da igreja, dos sonhos da igreja. Eu achei muito interessante, quando o pastor Fernando foi meu colega do grupo de evangelismo. O pastor Fernando, com 13 anos, tocava violão no nosso grupo. E ele usou uma expressão para mim com muita sabedoria. Ele falou: sabe, Gessé, eu tenho até algumas restrições àquele trabalho que nós fazíamos naquele tempo, mas tem uma coisa que eu não posso negar. O nosso amor pelas pessoas não crentes. Nós perdemos, e aquele grupo tinha muito. Parece que tudo que nós fazíamos com vistas a alcançar aqueles que não conheciam Cristo ainda. E como igreja nós perdemos esse ardor. E
como igreja nós perdemos esse amor. E como igreja hoje estamos felizes e gostamos de cantar, somos um pequeno povo muito feliz. E nos esquecemos que eis os milhões que em trevas tão medonhas já perdidos, sem um Salvador. E ele disse, nós perdemos muito daquele amor, daquele ardor. Fernando é professor de seminário hoje. É um intelectual, né, de teologia. E reconheceu isso. Nós perdemos. Amados, o crescimento missionário só vai vir, né, com esse amor, com essa paixão. Precisamos resgatar o amor pelos perdidos, pelos que não conhecem Jesus ainda, ou por aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, amando cada um deles, orando por eles, convidando-os, testemunhando a cada um deles. Amados, todos nós conhecemos alguém que precisa se voltar para Jesus. E qual tem sido a nossa atitude diante disso? Tem um livrinho que eu andei espalhando lá para o grupo de oração da quinta-feira, né? Algumas irmãs já leram. E ele nos desafia a orar pelas pessoas que estão longe de Jesus Cristo. E às vezes a começar muito pertinho de nós, a começar às vezes pela nossa família, a começar pela nossa igreja, a começar pelos amigos que temos, pelos amigos que granjeamos na nossa caminhada. Nós amamos esses amigos verdadeiramente, então nós vamos querer o melhor para eles. Qual é o melhor para eles? É aquilo que nós já encontramos um dia pela graça e pela misericórdia. É Jesus Cristo. Então eu termino exatamente fazendo esse apelo. Não estamos propondo um ativismo, pois o homem sozinho pouco ou nada faz, mas um despertamento, pois a igreja só poderá influenciar este mundo se for diferente dele. Se ela se conformar com este século, perderá o seu poder e relevância, mas se ela se colocar no seu altar, se for transformada por Deus e ter a sua mente renovada, ela experimentará qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Todo o corpo saudável cresce. Oremos ao Senhor para que sejamos esse corpo nesse lugar, um corpo vivo, sadio, consagrado, humilde, disposto a servir, cheio de amor para dar, preparado para responder com mansidão e temor sobre a esperança que há em nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos colocar em pé. Presta bem atenção na letra desse cântico. Antigo, mas atualíssimo. Antigo e desafiador.
nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Vamos nos saudar com a graça e a paz do Senhor Jesus. Tradicionalmente, e a Leila, que é a coordenadora dos adultos, programou para que nós fizéssemos uma programação especial aí no mês de maio relativo às famílias. Então, durante todo o mês de maio, nós teremos famílias participando aqui no culto à frente, e também nós vamos realizar, a partir da semana que vem, né, Leila, o sorteio da família secreta. Então, os irmãos vão dar os seus nomes para a Leila a partir dessa semana no WhatsApp, aí quem for participar. Nós vamos fazer uma lista, depois todos os irmãos vão sortear uma família da igreja e vão orar por essa família durante todo o mês de maio. E aí, no final do mês de maio, no último sábado, nós teremos uma festa, teremos um culto aqui de gratidão a Deus e aquela confraternização onde nós revelaremos as famílias secretas. Cada um vai lá na frente e vai dizer qual foi a família que orou durante todo o mês. Então é por isso que o bazar mudou de data, porque a gente queria aproveitar o mês de maio ainda para fazer essa comemoração da família. Então, a partir de maio nós teremos os cultos aqui especiais, nós vamos aprender um hino do mês especial relativo à família. Então, os irmãos já vão se preparando aí para que a gente tenha um mês de maio totalmente dedicado às nossas famílias, às famílias da igreja. Então, a partir dessa semana a gente vai divulgar no grupo do WhatsApp da igreja como é que os irmãos vão se inscrever aí para a gente fazer a seleção domingo que vem das famílias secretas. Então, já combinei 2 avisos em um. O bazar mudou de data por causa da comemoração da família. Então, os avisos mais urgentes são esses. Quinta-feira, 14h30, reunião de oração. Quem tiver um tempinho, vem orar conosco aqui na igreja às 14h30.
temos assembleia, temos o culto e não passamos tanto do horário. Eu acho que não é tão tarde assim, né? Então, nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade renovada que nos concedeu de nos reunirmos em seu nome e queremos desejar a todos os irmãos e irmãs uma semana abençoada e abençoadora. Que Deus esteja conosco. Receber a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bendito Pai, que a bênção, a comunhão e as consolações do Santo Espírito estejam em cada lar, em cada família, e também estejam com o povo de Deus sobre a terra, agora e para todos sempre. Amém.